para gravar aqui também. Vou abrir de novo. Buenas tardes. Aqui tá chegando agora. E aí, Brice? E aí, irmão? Pô, tá difícil, hein? Empataram? Nem me fale. Não, mas tá bem, vai brigar ainda. Então, ó, nós estamos começando aqui conteúdinho novo, só que esse conteúdinho novo já é do último livro. Então, já tem a ver lá com o livro 2B, tá? Então, não sei se vocês já pegaram o material, creio eu que sim, né? Porque a escola já estava entregando, já tem um tempinho. Então, acho que todo mundo já pegou esse material aí, né? Mas aquele que não pegou ainda, não tem problema, acompanha aí a aula, vai anotando, vai tirando print da tela, sei lá, e vai levando aí, porque é o mesmo, é o conteúdo que eu vou cobrar de vocês, é o conteúdo que está no material, né? Então a gente está seguindo ali o material. Estamos entrando na reta final do nosso material, então, se eu não me engano, tem esse mais 3 capítulos, ou mais 4 capítulos só e acabou, até porque o ano também está acabando, né? Nós já estamos aí final de setembro, entrando em outubro, aí mantendo esse sistema aí à distância e estamos indo, né? Tem aí uns entrando no 8º mês, 7º mês que a gente está nessa modalidade de distância, então a gente está mantendo o padrão, né? A nota de vocês eu já lancei no sistema, não sei se vocês têm a possibilidade de visualizar, mas qualquer coisa também na sexta-feira eu trago as notas, informo ela para vocês, mas já está lançada. Em breve vocês devem pegar a nota lá. Falta só a questão das atividades. Então, para a gente fechar a nota de avaliação, de conceito, para fechar o bimestre. Então, aqueles que ainda não me mandaram atividade, mandem as atividades, né? Pedindo novamente, porque o prazo está encerrando. Eu coloquei até o dia 2, é o prazo limite ali, porque no dia 4 eu tenho que estar entregando a nota de vocês. Então, se atrasar, se enrolar, vai ficar sem nota. Não tem o que eu fazer, não tem como inventar nota lá, né? Então, vocês têm que fazer e mandar para mim certinho lá no meu e-mail, como a gente já combinou. Alguns já mandaram, já fecharam. Outros ainda faltam mandar. Na sexta-feira eu vou trazer de novo a nossa tabelinha de atividade para vocês darem uma conferida, né, atualizada, que já atualizou a semana e vai ser a última data, se não me engano, sexta-feira, né? Sexta-feira, se não me engano, acho que é dia 2 ou dia 3, alguma coisa assim, então eu já trago ela para fechar e é o último prazo, né? Então, para mostrar para vocês, beleza? Conteúdo, Geopolítica das Águas, esse é o capítulo 10, frente A, tá? Ali está frente 10, mas o correto é frente A, capítulo 10. Deu uma comidinha ali, mas depois eu vou arrumar. Então, dando sequência aí às nossas frentes, né, do nosso material, tá? Então, esse conteúdo basicamente fala ali da questão da distribuição de água no planeta e a questão, falou geopolítica, está envolvida em conflito, né? Está envolvida ali em disputa entre territórios, no caso entre países, de um recurso natural que tende para os próximos anos a ficar escasso, ou seja, faltar no nosso planeta, né? Faltar para o consumo das pessoas. Então, por isso que nós discutimos esse recurso natural dentro da geopolítica, né? A geopolítica contemporânea. Então, em algumas regiões do planeta, esse recurso já tem faltado. Então, a gente já encontra esse recurso faltando no continente africano, já encontramos ele faltando na Ásia, principalmente na região do Oriente Médio, já falta também no continente americano, México. No Brasil, há uns anos atrás, a reserva lá da região sudeste, principalmente de São Paulo, secou, né, a Cantareira. Então, ali já era amostra de que esse recurso ele está faltando até aqui no Brasil, que detém ali 12% da reserva, né, mundial de água doce aqui dentro, né, no contexto do globo, naquela divisão das águas, porque a gente já falou de águas um pouquinho esse ano, né? A gente só não falou das disputas sobre a água entre os países. Então, eu disse, quando a gente falou de águas, lá no passado, não lembro qual era o capítulo agora, foi hidrografia, talvez capítulo 6, talvez tenha sido isso. Lá atrás eu falei para vocês que esse recurso natural vai ser a próxima fonte dos conflitos mundiais. Se hoje
os conflitos eles envolvem o petróleo, para o futuro eles vão envolver a água. Então, o petróleo é o principal motivo hoje dos conflitos geopolíticos no mundo. A água será o próximo motivo. E não está tão longe assim, não. Está bem próximo já essa questão dos conflitos pela água, a necessidade dela. Por quê? Enquanto o petróleo é um combustível fóssil que já foi comprovado no mundo todo que ele pode ser trocado por uma outra fonte energética alternativa, a água não tem fonte alternativa para ela. Então, a escassez de água acaba interferindo em todo o planeta. Não é isso? Interfere na nossa vida, interfere no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, interfere na sobrevivência, interfere na produção agrícola, na produção de alimentos, então, na produção industrial, então interfere diretamente no sistema produtivo e no sistema das sociedades. Então a importância de você ter esse recurso é fundamental. Por isso que os países discutem ali projetos, programas de manutenção desse recurso. Quem é que organiza essas discussões? A ONU, a Organização das Nações Unidas. Inclusive, na semana passada teve uma reunião, a ONU se reuniu com vários países para discutir os desdobramentos dos tratados sobre preservação do meio ambiente. Ou seja, para falar justamente isso aqui, da falta, da escassez de água que existe no nosso planeta. E a provável falta dela para o futuro. Então, as próximas gerações ficarão ali sem água. Existem vários filmes que já retratam, uma possibilidade, é claro, com muita ficção, dessa realidade da falta de água para o futuro. Tem vários filmes que vão falar sobre isso, vão mostrar isso. Então, vocês podem pegar também, ali traz um pouquinho da amostra do que vai ser a sociedade sem água em um possível futuro do nosso planeta, sem água ali para o consumo das pessoas. Isso já é uma realidade. Inclusive, nós temos países que estão disputando a economia mundial e que pararam de produzir determinados grãos porque existia um estresse hídrico dentro dos seus países. Nós vamos falar de estresse hídrico nesse conteúdo também. É claro que eu estou falando da China. A China, por exemplo, até a década de 60, é a maior produtora de soja do mundo. E ela não produzia soja para abastecer a população, e sim para abastecer a população de porcos, do porquinho, que é a principal carne consumida na China, carne de porco. E ela parou de produzir soja, deixou que outros países produzissem soja, como o Brasil e Estados Unidos, e passou a comprar desses países. Por quê? Porque ela viu que o uso de água era muito grande e faltaria água para aquela pequena população que a China tem. Então, por isso que ela incentivou que outros territórios produzissem a soja e ela preferiu importar pagando em dólar do que pagando em água e produzindo a soja dentro do seu território. E vindo a faltar no futuro bem próximo. Então, a China ela substituiu a sua produção de soja por uma produção de soja em um país emergente ou até mesmo desenvolvido, como é o caso dos Estados Unidos, para que ela pudesse comprar a soja deles e mantivesse ali intacta ou mantivesse ali as reservas de água doce para abastecer o país, para abastecer o território chinês. Tá? A escassez de água lá, muito agravada ali em virtude da desigualdade social, isso é um fato, a gente já viu isso em hidrografia. Quanto mais os países desenvolvidos concentram ali esse recurso natural, mais eles mantêm uma desigualdade. A gente analisou umas tabelinhas lá naquele conteúdo anterior. Países desenvolvidos consomem muito mais água do que os países subdesenvolvidos, os países mais pobres. Primeiro, que eles têm uma infraestrutura de captação de água muito melhor que esses países mais pobres. Então, eles investem nessa captação. E eles investem também no consumo. As pessoas consomem mesmo descontroladamente. Se você comparar, por exemplo, a população de Nova York e o consumo de água com a população, por exemplo, do Haiti, há um desequilíbrio. Em média, cada cidadão americano consome lá em torno de 149 litros de água por dia, enquanto o cidadão haitiano está consumindo uma média de 12 litros. Olha a diferença entre eles. Então, é muita coisa de um país desenvolvido para um país subdesenvolvido. Falta de manejo é uma outra coisa que a gente vai falar, principalmente com
as encostas dos rios, né? A questão da proteção desses rios, o desmatamento nas cabeceiras, então a questão da contaminação, a liberação de esgotos, seja ele esgoto doméstico, esgoto industrial, né? Da construção civil, liberado nesses rios também contamina eles. A gente viu isso também naquele conteúdo passado. Né? A contaminação ela pode ser física, mecânica, biológica, né? Então tem que ter um certo cuidado para poder manter esse rio, tá, o máximo possível limpo para que não falte para gerações futuras, né? Ó, de acordo com os números apresentados pela ONU, Organização das Nações Unidas, fica claro que controlar o uso da água significa deter poder. Então, quem controla detém o poder. Não por acaso aquela guerra de 1967, conhecida como a Guerra dos 6 Dias entre Israel e países árabes, a primeira coisa que Israel buscou foi ter o controle sobre as nascentes do Rio Jordão. Ou seja, tomou um território da Síria, que eram as colinas de Golã. E a partir dali passou a ter o controle sobre as águas do Oriente Médio. Aí a Turquia faz a mesma coisa, controla as nascentes do Rio Tigres e Eufrates. E aí o Oriente Médio fica sem ter distribuição de água. O Egito controla as nascentes do Nilo, né, que servem também para outros países africanos. Então, o controle da água significa controle geopolítico, controle geoestratégico, controle de poder. Quando você perde esse poder, você perde ali o seu acesso a um recurso fundamental para a vida e para as atividades econômicas. Tá? Nós, aqui no Brasil, por ter uma grande quantidade de rios, acabamos não vendo dessa forma. Então, a gente tem muito rio, né? Rio de navegação, rio para fazer hidrelétrica, de planalto, de corredeira. Então, o fato de a gente ter muito rio, a gente acaba não tendo essa visão de que o rio é fundamental para a geopolítica dos países. Tá? Fundamental ali para que eles consigam controlar o poder. Então a gente passa despercebido pela gente. Né? Segundo a Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, esse aqui é uma outra organização da ONU, Unicef, Unesco, PNUD, PENAMA, todos eles são organizações ligadas à ONU. Tá? Menos da metade da população mundial tem acesso à água potável. A gente viu isso agora no período da pandemia. No mundo, boa parte da população mundial, desses 7 bilhões de habitantes, boa parte não tinha acesso à água tratada para lavar as mãos, que era o método básico da profilaxia ali, para tentar conter o estágio. Né? Lavagem das mãos com sabonetinho com a água corrente tratada. Não tinha. Aí a gente foi olhar o Brasil. Vamos olhar o Brasil. O Brasil tem? Também não tinha. Né? Continua não tendo. Nós fornecemos menos de 40% da água tratada para todo o território nacional. Ou seja, tem uma grande massa populacional que não tem água tratada. Que não tem água chegando na sua torneira tratadinha ali, própria para o consumo. Mas essas pessoas estão consumindo, estão tomando banho, estão lavando roupa, estão lavando louça, né, com essa água que não é tratada. Coleta de esgoto, então, nem se fala, está abaixo de 50%. Um país que está entre as 10 maiores economias, não conseguir fornecer água tratada e coleta de esgoto para a sua população, isso é, no mínimo, ali impactante, né? Por isso que o Brasil desenvolveu, nos últimos meses, o marco do saneamento básico. Acho que foi até mês passado, mês retrasado, que foi aprovado. Justamente para que esse saneamento básico conseguisse chegar ali para a população. Para que a população tivesse acesso, né, à água, tivesse acesso a uma coleta de esgoto adequada, né, para que pudesse ter um mínimo de qualidade de vida. Tá? Porque se não fosse assim também, né, não conseguiria. Beleza? Beleza, Bruno. 1 bilhão aqui, ó, e 200 milhões de pessoas, 35% da população mundial não tem acesso à água tratada. Muito alto, né? 7 bilhões, 1 bilhão e 200 milhões. É a população da Índia. Daria para a gente pegar a população da Índia, seria ela, sem água tratada. Eu não estou dizendo que a Índia não tem água tratada, estou dizendo que 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, 35% da população mundial não tem acesso à água. Isso aqui equivale ao que é a população indiana e quase a população chinesa. De pessoas sem água, espalhadas pelo globo. Aí você pega continente africano, América do Sul, América Central, você pega Sudeste Asiático, você tem essa grande quantidade de pessoas que não têm acesso a uma água.
que é o recurso ali fundamental para a vida. Ó, 1 bilhão e 800 milhões de pessoas, 43% da população mundial, não contam com serviços adequados de saneamento básico. Um pouquinho mais que a população chinesa, uns 400 milhões a mais. Tá? Então, sem esgoto, 43%. E aqui é mais preocupante ainda. Aqui também é. Essas pessoas que não têm água tratada estão ingerindo água que não é tratada, estão desenvolvendo doenças ali. E aí aumenta a mortalidade. Né? Aqui, além de correr o risco de estar tomando uma água infectada, porque eles também não têm acesso à água tratada, aquele que não tem o esgoto tratado, ainda está impactando o meio ambiente. Porque o esgoto que é liberado corre na valeta e cai no rio. E aquele rio está sendo contaminado. Muito preocupante também. Sem falar das casas que constroem as fossas, né, na frente da casa. E aí você tem ali proliferação de doença, né, o cheiro, tá? Liberação de resíduos para o solo, contaminação dele, contaminação do aquífero. Então as fossas também são algo que não é bom, é algo ruim, né, para a população. Tá? Ó, diante desses dados, temos a triste constatação de que 10 milhões de pessoas morreram anualmente em decorrência de doenças intestinais transmitidas aqui pela água. Então, a proliferação de doenças fica muito mais alta em áreas onde não tem tratamento de esgoto, onde as pessoas ali liberam seus dejeitos e da mesma água elas pegam para poder beber. Então, a proliferação de doença aumenta muito nessas áreas, principalmente povos ribeirinhos, povos que estão aí nas áreas mais afastadas dos centros urbanos e próximo a esses cursos hídricos, né? Se instalando ali em áreas que não eram para estarem instalados, próximo aos rios. Por que fica próximo ao rio? Muito mais fácil de ter acesso à água, tomar água, e muito mais fácil também de liberar aquele esgoto. Por isso que eu falo, a mesma água que libera esgoto, toma. Ou seja, está tomando uma água contaminada, uma água poluída. Então, está ingerindo ali uma quantidade muito grande de coliformes fecais, humanos e animais. Né? Por isso, desenvolve ali uma grande quantidade de doenças. Certo? Bom, vamos lá. Aqui, a escassez de água no mundo, né? Ó, física em 2010, o ano. Isso aqui quem liberou para a gente foi a Unesco, que é uma das organizações da ONU. Tá? Então, ó, demanda mundial de água atual. Né? Até 2050 essa demanda vai aumentar, isso aqui é uma média por pessoa. Tá? As áreas onde está mais grave essa falta de água, olha o Oriente Médio, olha a Ásia, né? Pegando ali China e Índia com destaque. Ó, continente americano, Brasil tem uns pontinhos aqui, ó, falta de água. Nordeste, o Agreste, né, nordestino, mas tem na região sudeste também. A gente fala muito de falta de água no Nordeste, São Paulo secou. Teve um tempo que não tinha água, as pessoas não tinham que tomar nem banho. 3 dias sem água chegando nas casas. Tá? Era a média, né, para liberar água lá. México, Estados Unidos também sofre com a falta de água. Isso já é ali um fenômeno. Áreas bem habitadas aqui da fronteira com o Canadá, Europa. Olha a Europa. Falta de água. Então, preocupante. É claro que os países que têm mais dinheiro, eles vão acabar comprando essa água de um outro território. Por exemplo, o Brasil. O Brasil já começou a fazer concessões de extração da água dos aquíferos para países europeus. Então, os caras vêm aqui, extraem a água da nossa reserva de água doce, engarrafam aquela água e levam para comercializar na Europa. Né? Então, a nossa reserva ali está servindo já para abastecer vários países aí afora. Os 45 países que sofrem escassez de água no mundo, seguindo ali os limites estabelecidos pelas Nações Unidas, né, pela ONU, então, esses são os 45 que mais sofrem. Né? Então, aqui, ó, escassez extrema, falta mesmo de água ali, absurda. Então, tem 3 aqui no Oriente Médio que são os que mais se destacam. Ó, Kuwait, depois Bahrein, depois Emirados Árabes. Que é uma região muito rica, principalmente essa aqui. As 3 são, mas essa aqui, então... Né? Aí nós temos aqui numa área que nem água tinha, os caras fizeram surgir ali um centro que é o ponto turístico do planeta hoje, que é o Catar. Então aproveitaram e canalizaram a água. Essa região aqui, ela sofre com a maior falta de água, se justifica pela falta de rios, antes de mais nada. E pelo controle de alguns países ali na distribuição desses rios. Então a grande presença de desertos,
E os rios que aqui estão mal distribuídos, concentrado em alguns países, em algumas regiões. E o restante fica sem água mesmo. Ele se vira para sobreviver, é assim que funciona. E os países do norte da África aqui, né? Aqui tem um grande deserto nessa região, que vocês conhecem, deserto do Saara, e é uma região que a água ela falta com uma frequência muito grande, né? E o restante é uma média, ó. O Brasil está ali numa média também, né, entre razoável e boa, porque nós temos um período do ano que é mais seco, que é esse que a gente está vivendo agora, que é o período da estiagem, né? E aí é mais comum a gente ver as queimadas, tomando conta de vários biomas. Esse ano, por exemplo, foi absurdo, né? Amazônia, Pantanal, uma sequência de queimadas ali muito forte. Escassez de água, tá? Então, apesar de ser o planeta ali composto por uma grande quantidade de água, nós sabemos que essa água não serve para o consumo humano. Então, daqueles 97,5% de água que existe salgada, só 2,5% que é de água doce. E ainda está em geleiras, neves eternas, e aí vem, né, aquela grande proporção. Então, ó, 47% da população mundial vive em áreas que apresentam um potencial ou uma potencial escassez de água por pelo menos um mês por ano. Então, um mês falta água nesse território. 47% da população mundial tem ali pelo menos um mês sem água. Né? Nós não passamos por isso aqui no Brasil, principalmente aqui na nossa região ainda, não tivemos nenhum momento assim, mas outras regiões do Brasil já sofreram. São Paulo, Nordeste já sofreu. Né? Então se enquadram ali, nosso território se enquadra, pelo menos algumas regiões durante o ano ficam sem chuva. Tá? Olha lá, 3,6 bilhões de pessoas. Essa população pode chegar a 5,7 bilhões, segundo a previsão da ONU para 2050. Então, esses 47 representam 3,6. Até 2050, nós podemos ter ali 5,7 bilhões de pessoas que, pelo menos um mês no ano, vão ficar sem ter acesso à água. E sobrevive como? Essa é a grande pergunta. Nós estamos num país onde nós temos uma grande quantidade de água doce e nós não temos essa noção de preservação. Não temos. Isso não é culpa nossa, é uma questão cultural. Tá? É tão cultural que a gente vê aí práticas até mesmo do governo, principalmente do nosso ministro do Meio Ambiente atual, e a gente acha que o cara tá certo, o cara quer desenvolver economia, né? Mas quando a gente vai analisar essa questão da falta dos recursos, o Brasil não está fora desse mapa, não. O Brasil está inserido nele. O Brasil já vem sofrendo e sentindo algumas consequências da falta dos recursos. Por exemplo, o desmatamento aumentou tanto na floresta amazônica que começou já a interferir na quantidade de chuvas que chegam aqui no Centro-Oeste, que é uma chuva necessária para manter o território produtivo, produzindo. Então, a falta de chuva vai acabar impactando, por exemplo, na produção da soja, na produção do milho, do sorgo, entenderam? Então existe essa relação muito forte. Então a gente tem que entender que preservar não é só a questão de ambientalista, não. Preservar impacta diretamente na economia de um país. Então o país que não preserva, não é só aquela questão da ameaça, não. Não vai vir investimento. A Europa vai brigar com a gente. Não é só essa questão, não. É a questão de você interferir na produção mesmo do seu país. Então, numa época do ano, a produção vai cair, porque não tem água. A região não tem água. Mas tem o sistema de irrigação. E os rios vão secando. Porque não tem água para abastecer os rios também. Então, é um processo em cadeia. E cada vez mais, essa falta de água vai aumentar. Porque se você está desmatando, vai demorar mais para formar nuvem de chuvas, essas chuvas vão demorar mais para precipitar nas nascentes, para transbordar os rios, para que se utilize aquela água para o sistema de irrigação. Então você criou uma cadeia, um sistema, uma sequência de fatores que dificultam o desenvolvimento ambiental e melhoram ali a condição da produção dentro do próprio país. A gente fica muito atento a essa questão dos investimentos europeus, a gente fica com muito medo. Não vai ter ninguém para comprar o nosso produto. E se a China parar de comprar, né? E fica várias suposições são criadas, mas a gente tem que falar da questão da produtividade interna.
Que hoje a gente fala de um produto que tem para vender, mas a gente pode chegar um momento de não ter mais o produto para vender porque a gente alterou tanto o nosso clima interno, clima mesmo, não o tempo, mas o clima, que nós alteramos também o sistema produtivo. Aí nós vamos ter que reconfigurar a nossa produção no campo. Tá? Você quer ligar então o desmatamento, as queimadas, ao avanço das áreas produtivas do Brasil? Não, não quero também. Até porque nós temos, nos últimos anos, um país que ocupa poucas áreas para produzir, 27% apenas no território nacional. Desses 27%, boa parte vai para produzir gado e uma outra parte para agricultura. E mesmo assim, dá em torno de 7% a 8% de produção agrícola no campo, de atividade, de plantio. Mesmo com esse 8%, você fala, nossa, tão pouquinho, mas esse pouquinho é tão produtivo que a gente acaba produzindo muito e sem precisar desmatar. Então não há necessidade de você avançar para a Amazônia, a não ser ali de forma criminosa, mas aí é crime, né? Não há essa necessidade. Se a gente tivesse num solo muito fraco, vai lá. Nós somos um solo muito bom. A gente já avançou muito para cima do Cerrado. O Cerrado quase não existe mais, igual a Mata Atlântica. Então agora você vai degradar mais um bioma, né? E não torná-lo improdutivo, porque a gente tem 27% ali de áreas produtivas. E aí a gente tem mais uma penca de quase 23% de áreas que estão paradas. Então, põe essas áreas paradas para produzir, né? Eu disse um termo lá no comecinho sobre estresse hídrico. Vários países estão sofrendo com isso aqui. Então, o estresse hídrico é o medo que a China tinha. Por isso que ela incentivou que países como o Brasil e os Estados Unidos passassem a produzir a soja, e assim ela passou a comprar a soja dessas nações. Por isso aqui, ó, estresse hídrico. Mas o que significa esse termo? Significa que são áreas onde já existe a escassez de água. Então, aqueles rios que eram perenes se tornaram intermitentes. Ou seja, um rio que corria o ano todo, agora ele só corre na época das cheias. Na época da estiagem ele some, típico da região Nordeste, né? Rios temporários. Mas esses rios eles começam a apresentar uma frequência maior. Até os rios que eram permanentes viram temporários, o que é muito esquisito. E isso tem a ver com alteração. Isso tem a ver com a mudança que a gente faz ali sobre a nossa camada superficial aqui, né? Estresse hídrico, também chamado de escassez hídrica física, termo utilizado para designar uma situação que a demanda por água é maior que a sua disponibilidade e capacidade de renovação em uma determinada localidade, porque a água também virou mercadoria, não é isso? Então nós temos que analisar disponibilidade e oferta e demanda, tá? A água é mercadoria. Mas é necessária, é fundamental para a vida. Se o cara não tiver dinheiro, como que ele vai ter acesso? Ele vai morrer de sede? Vai morrer de sede. Infelizmente é isso. Dentro da sociedade capitalista, a água virou mercadoria. A terra virou mercadoria, o solo virou mercadoria, as árvores. Então a água não seria diferente, né? Mais um recurso que virou mercadoria. Então você ter o acesso tem que pagar. Tá? Em determinadas regiões, a gente sabe que a capacidade de renovação é muito mais baixa, principalmente se for áreas semiáridas, áreas mais desérticas. Aí a renovação desse recurso vai demorar mais tempo. Então esse estresse ele é muito mais frequente. Tá? Então, trata-se de uma expressão aqui elaborada para representar uma situação grave, que pode ser ocasionada tudo por fatores naturais, como é o fato de um rio secar durante o período da estiagem, e ao longo da história sempre foi assim, né? Quanto por fatores socioeconômicos, a interferência que as sociedades, que o desenvolvimento causa nessas áreas, o avanço tecnológico causa nessas áreas. Tá? Sabemos aqui que os recursos hídricos encontram-se mal distribuídos, né, entre os países e também no interior do território, em vários territórios. Aqui dá para a gente dizer que os rios são bem distribuídos, com exceção de uma região, que é a região Nordeste, né? Aí não tem muita distribuição de rios lá. Então o São Francisco, e aí ele que é canalizado para poder abastecer ali as águas da região Nordeste, levar águas para toda a propriedade, as propriedades rurais que ali existem, né? Para que as pessoas não morram de sede. Tá? Populações aqui, ó, que também não se encontram de igual modo, né? Mal distribuídas dentro do mundo, concentradas em algumas regiões, o que faz com que o consumo de água nessas áreas aumente. Por que na região Sudeste, um lugar que não faltava água, faltou? Primeiro,
falta de nuvens de chuvas, da interação do homem com a floresta amazônica, aí já tem a ver com a degradação, e porque ali aquela região aumentou muito a sua densidade demográfica. Muitas pessoas passaram a morar ali, né? Então, aumenta o número de ocupação, aumenta também a quantidade de utilização de recursos, né? Recursos naturais, tá? Então, aqui, ó, que abriga ali um grande número de pessoas e, ao mesmo tempo, não apresenta disponibilidade de água para suprir as necessidades. Várias áreas do globo isso já ocorre. Parâmetro global aqui, ó, para estresse hídrico por província, estado, região, por área, né? Então, ó, baixo, a gente tem aqui várias áreas do nosso território que é baixa. Aí tem ali, ó, baixo e médio, região sul, ó, nordeste e sudeste do Brasil. Certo? Onde a gente tem o baixo e médio. Vocês viram no começo do ano, por exemplo, o Rio de Janeiro, que é um outro território brasileiro bem desenvolvido, que a água estava chegando com uma coloração escura nas torneiras das casas. Então, era uma água que não estava sendo bem tratada, né? Então, além de tudo isso, ainda tem a questão do tratamento da água, qualidade dela. Aí vem, ó, alto padrão de estresse hídrico, ó, muito forte aqui nessa região. México e Estados Unidos. América do Sul, os países vizinhos ao Brasil. Norte da África. Europa. Ásia. Bem, Austrália, uma região desértica, né, afastada. Tá? Aqui sem dados, algumas áreas sem dados ali, norte, né, essas áreas sem dados. Mas boa parte a gente está vendo aqui a falta de recursos para poder abastecer ali, né, as regiões, tá? E esse aqui é recente, ó, 2019, esse mapinha. Então é o que está acontecendo agora. Qualidade da água. A gente falou um pouquinho também de qualidade lá naquele conteúdo da hidrografia. Então a necessidade de você manter preservado essas áreas, né? Então a qualidade tem a ver com o padrão da água, como essa água chega para o consumo das pessoas. Então, como ela é captada, a forma que ela é tratada e a forma que ela chega na torneira, tá? Eliminando ali bactérias, eliminando doenças patógenos, né, que estejam ali misturadas nessa água, tá? Liberadas por animais ou pelos próprios seres humanos do consumo impróprio daquela água, né? Então aqui, ó, conjunto de características físicas, químicas e biológicas que ela apresenta de acordo com sua utilização. Então, qual é o fim dessa água? Para que ela vai ser utilizada? Qual é a quantidade que tem aqui, ó, de características físicas, químicas e biológicas de contaminação, de poluição? E isso também é levado em consideração. Os padrões de classificação mais dados pretendem classificar a água de acordo com sua potabilidade, segurança, né, que apresenta ali para o ser humano, ó, e para o bem-estar dos ecossistemas, então a qualidade dela. A forma que ela chega e a forma que ela retorna para o ecossistema também é muito importante. No passado, eu sei que vocês fizeram lá aquela aulinha campo, lá na central de tratamento. Acho que a turma de vocês já fazia essas aulas. Então, a central de tratamento ali está tratando uma água. Tem a central de tratamento para tratar água para as casas, mas também tem aquela que trata água que é retirada essa água do esgoto. Então, tira a parte de resíduo sólido, manda para o outro lado. A água que sobra daquele resíduo sólido, trata ela e fornece, né, para as pessoas. Tá? Para as pessoas não, para os rios, melhor dizendo. E aí tem a água que é captada dos rios que serve para abastecer as cidades. Por exemplo, a nossa cidade aqui, nós sabemos que o rio que abastece ela é o rio Guariroba. Um rio afastado, que está preservado, né, pouca contaminação. Então trata aquela água e manda para as torneiras das casas. Ó, para caracterizar uma região, são determinados diversos parâmetros, os quais apresentam as suas características físicas, químicas e biológicas. Esses parâmetros são indicadores de qualidade de água, consistem em impurezas, quando alcançam valores superiores aos estabelecidos, né? Os principais indicadores de qualidade de água são discutidos a seguir, separados sobre os aspectos físicos e químicos, por meio desses parâmetros. Então, conteúdo mineral, grau de contaminação e equilíbrio bioquímico e biológico da água. Então, vai analisar o grau de transparência, a quantidade de coliformes que existem ali, né? A questão de patógenos que podem existir também, a forma que ela deve ser tratada, a quantidade de
insumos que essa água vai receber, porque o tratamento da água, você tem que fazer reações químicas com ela. Você tem que tratar ela primeiro para depois disponibilizar para o consumo humano, sem que aquele tratamento da água também coloque em risco alguma vida. Então você tem que saber a forma que você vai trabalhar com aquela água, para eliminar ali a maior quantidade, né, de doenças possíveis para a gente. Tá? Então o tratamento da água, essa questão da qualidade da água, também não é fácil, não. É uma questão bem difícil de ser analisada. Tá? Ó, esse esqueminha aqui é bem legal. Então, o que sobra? Situação das águas no estado. Índice de qualidade das águas superficiais, rios, lagos e lagoas. Então, aqui no Brasil, muito ruim, 2%. Ruim, 21%. Médio, 44%. Bom, 32%. E excelente, 1% apenas das águas que existem no nosso território são excelentes para o consumo. Tá? Nós vamos trabalhar com isso aqui, ó, de médio a excelente. O restante tem que ser tratado e devolvido para que haja ali uma limpeza. Né? Aí tem lá, média do Brasil. Tá? Esgoto tratado por região no país. Olha o esgoto tratado. O norte, 16% só de esgoto tratado. Você, mas lá a população não é tão alta. Não é. Mas nos grandes centros também não se trata muito esgoto. Vai liberando para os rios. Tá? Nordeste, 32%. Sudeste, 47,39%. O Sul, que é a região mais desenvolvida do Brasil. Olha o que trata de esgoto, 41,43%. Menos de 50%. E a região Centro-Oeste que mais trata de esgoto, 50%. Então nós temos um país que tem 5 regiões, estão integradas essas 5 regiões, mas que teve muito poucas obras de infraestrutura de saneamento básico. Porque se você não trata esgoto, você também não disponibiliza água tratada para essas famílias. Isso é uma consequência. Não tem, forneço um, não forneço outro. Não. Consequência. Um segmento vai sobrepor o outro ali. Então, isso aqui é muito baixo. Tá? É muito baixo essa quantidade. Por isso que o marco do saneamento básico vem para tentar sanar isso aqui. Vai conseguir? Provavelmente não. Esses programas de políticas públicas brasileiros aí, dos últimos anos, não têm surtido tanto efeito em várias áreas. Né? Esse aqui é mais um que eu acho que não vai surtir tanto efeito. Mas era necessário? Claro que era. Olha só, o baixíssimo tratamento de esgoto que esse país tem. É a 10ª economia do planeta. Tratando só isso aqui de esgoto. Regiões as mais desenvolvidas. Ó, se somar as duas, não dá 100% aqui. Então, baixíssimo ali o tratamento de esgoto por área. Péssimo. Então, o Brasil tem que focar muito, melhorar bastante ainda. Principalmente aqui na região norte, que é uma região mais afastada, que as pessoas têm difícil acesso devido à floresta. Tem que ter um tratamento adequado. O litoral libera muito esgoto para o mar, também tem que ter um tratamento mais adequado, um processo seletivo muito melhor. Né? Ó, rios que apresentam resultado muito ruim em 3 pesquisas seguidas. Rio das Velhas. Bacia Rio das Velhas, curso d'água, Ribeirão das Arrudas, município Sabará. Rio das Velhas aqui, Ribeirão do Matadouro, 7 Lagoas, município. Jequitinhonha, Ribeirão São Pedro, aqui o curso d'água, Medina. Rio Pará, Córrego Buriti, São Gonçalo do Pará. E Rio Paraíba do Sul, Rio Chopotó, Visconde do Rio Branco. Esses são os rios aqui que apresentam ali a pior qualidade em água, né, em contaminação. São aqueles que apresentam a maior taxa, são os piores rios hoje. Vocês viram que nem entrou aqui quem? O Tietê. Significa que esse aqui está pior que o Tietê? Significa que tem rio pior que o Tietê, que a gente gosta de brincar sempre, né? Para falar de contaminação de o Tietê. Mas esses aqui estão ainda acima. Tá? Ó, uma parte do problema. 17% da população brasileira sem acesso à água tratada. Em Minas, o índice aqui, ó, é uma das regiões mais altas, né? 17,5%. 50% dos brasileiros não têm acesso à rede de esgoto. Tá? Isso aqui foi uma pesquisa feita lá pelo Instituto em Minas Gerais.
Então, eles trazem uma referência muito grande ao estado de Minas. Então, 50% tem acesso a esgoto. A gente viu a média aqui, né? A nossa é a melhor média. Nossa região, é claro. 30%, ó, só em Minas. 3,5 aqui, milhões de pessoas nas 100 maiores cidades do país despejam esgoto irregularmente nos rios. Muita gente também contaminando os nossos rios. 42,6% aqui do esgoto do país é tratado, né? Então nós temos menos da metade aí do território nacional sendo tratado de esgoto. Por isso aquele marco do saneamento básico importantíssimo, né? Disponibilidade de água por continentes e, é claro, no Brasil também. Então, população e a água, ó, na América Central. Mais água do que população. Tá bom. América do Sul, também, uma grande reserva. Na África já inverte. Tem mais população do que água. Aqui já é ponto de conflito geopolítico. Tem vários conflitos civis dentro do continente africano que são motivados pela falta de água. A Ásia, olha só a disponibilidade de água. Por que a China abriu mão de plantar soja, grão que é dela, que alimentava os porquinhos, para deixar que o Brasil e os Estados Unidos produzissem? A resposta aqui. Grandes populações, pouca disponibilidade de água, estresse hídrico mais alto, possíveis conflitos geopolíticos pela água. Europa. Ah, mas não tem muito rio na Europa? Pô, tem rio pra caramba, né? Tem rio de navegação, tem rio para potencial hidrelétrico, tem mesmo. Mas a carga poluente deles é muito grande também. Durante a primeira Revolução Industrial, aquilo que sobrava da produção ia para os rios. Os restos. Então tem uma carga de contaminação muito grande. O rio Sena, por exemplo, ele foi tratado recentemente, terminou o tratamento dele. Tratar em que sentido? Tirar ali uma grande carga de poluentes. Ah, mas ele já serve para tomar água? Não. Claro que não. O rio contaminado, sempre contaminado, né? Você diminui a carga de poluentes, que podem colocar em risco mais animais e principalmente os seres humanos, né? Por isso que na Europa se toma muita água da onde? Da garrafinha. Se toma mais água da garrafinha do que água da torneirinha, né? Porque a água da torneirinha está contaminada, né? Olha lá, Austrália e Oceania, 1% da população, e tem água sobrando lá para eles. A população é baixa em relação ao território, né? É claro. E aqui, no caso, não é nem território que se analisa, é a quantidade de disponibilidade de água. Brasil. Ah, olha só o Brasil. Então quer dizer que a gente pode ainda utilizar bastante, esbanjar bastante, não. Porque isso aqui, desses 15%, já tem uma boa parte que já não dá para ser consumida. Até reservas que estão em áreas de aquífero já não podem ser mais consumidos. Por quê? Já foram contaminados pela chegada ali de insumos agrícolas do solo até essa área, né? Água em disputa, os conflitos pela água em vários países, né? Então, ó, quase um consenso no âmbito das ciências políticas que no século XXI, então para os próximos anos, será marcado aqui como século das disputas internacionais pelos recursos hídricos, pela água, que nos faz pensar, então, na questão geopolítica da água. Então, essa água em disputa faz com que a gente pense cada vez mais nessa geopolítica, porque esse é, sim, o próximo recurso natural a ser disputado, a ser guerreado, tá? As pessoas a morrerem em busca desse recurso. Então, já tem aqui, ó, alguns conflitos que eu separei para citar para vocês. Conflitos no Sudão. Esses conflitos no Sudão ganharam força com a Primavera Árabe, a gente viu isso ano passado, e levou até a separação do território. Sudão, né, foi dividido entre Sudão e Sudão do Sul. Começou pela água, mas pelo petróleo, mas também pela água, né? Áreas ali e aí também tem a questão política da região. Então, os segmentos políticos e religiosos já não se encaixavam mais. Haviam disputa entre eles e dessas disputas, né, começou um conflito que até hoje não acabou, tá? E o conflito pela água também está inserido aí. Guerra dos 6 Dias, coloquei aí, para a gente lembrar do quê? Da tomada de um território. As colinas de Golã,
que ficam no sul da Síria, que são também conhecidas como as nascentes do Rio Jordão. Rio Jordão, que é um riachinho que corta o Oriente Médio, lá pouca água num território daquele desértico para abastecer uma camada da população fundamental para a vida deles. Conflitos ali no Oriente Médio, no contexto geral, principalmente entre as nascentes, né, do rio Tigres e Eufrates, que abastecem Iraque, Síria, Irã e Turquia, que quer controlar isso, então gera um conflito ali. Né? Sem falar de Israel, que desviou o curso hídrico, sem falar dos outros territórios que não têm água e brigam por acesso a esse recurso. Tá? A Turquia, o rio Tigres e Eufrates, que eu citei para vocês, que também está localizado no Oriente Médio, não confundam com o continente africano. E no continente africano, os rios principais, Congo, Nilo, que são motivos de conflitos entre os países, para ver quem vai controlar ali suas nascentes e seu curso hídrico. Então existem disputas já hoje, muito fortes, entre os países. A gente acha que é só por causa do petróleo, não. A água também já é um ponto de disputa, lembre disso na hora da prova, tá? Principalmente na hora dela. Número de pessoas aqui envolvidas em conflitos pela água. Deixa eu só ver aqui que mandou uma coisa. Não, ainda não. Só no finalzinho da aula. Número de pessoas envolvidas em conflitos pela água aqui. Em 2018, quase 400 mil pessoas ali envolvidas, né, em conflitos por água. 2017, 177. 2018 já aumentou muito mais. Em relação a um ano de diferença, quase dobrou o número de pessoas. E a tendência é esse número de conflitos ir aumentando cada vez mais. Isso aqui já é palco de várias pesquisas e discussões, né, no ramo da geografia política, a questão da água. Esse número só tem aumentado. As pessoas estão cada vez mais brigando ali, né, por esse recurso. Tá? Deixa eu ver qual que é a próxima. Conflitos no campo pela água no Brasil. Então, em 2010, nós tínhamos essa quantidade de conflitos, né, tá? Pela água no campo. Então, tem áreas ali que têm acesso à água, que controlam e represam essa água, não distribuem ela, não permitem que outras pessoas peguem a água. E aí isso gera o quê? Um conflito. Né? Olha lá. Bem, ó, só aumentando, só aumentando. 2016 aumenta ainda mais. Né? E aí a gente já tem um acréscimo aqui, ó, no ano passado. Esses dados foram divulgados no G1 através disso aqui, ó, Comissão Pastoral da Terra, que é um organismo que analisa, tá, a questão agrária no país, mas além do agrário tem a ver com a água também. Então são as propriedades que têm acesso a esse recurso hídrico. Aqui são os períodos dos governos, ó. Olha como as disputas são menores, né? E depois essas disputas passaram a aumentar, porque também aumentou uma política mais ostensiva, né, de proteção de terras, e toda aquela questão mais conflituosa. Né? Então, só aqui, ó, no período ano passado, nós tivemos um aumento de 77%. Em um ano. 77% do aumento do conflito pela água no campo. Não é conflito pela terra, não, gente. Conflito pela água. Para ter acesso à água na sua terra. Aí as pessoas passaram a brigar entre elas. Isso aqui é muito pouco falado no país. Duvido que alguém tenha visto esse gráfico aqui ainda, né, em alguma rede social, em alguma mídia. Muito pouco falado. Mas é um conflito dos que mais aumenta no nosso território. Hoje você tem mais conflito pela água no campo do que conflito pela terra. Muito mais. E a gente acaba deixando passar despercebido isso aqui. Né? A gestão dessa água. Gestão, talvez falar de gestão, tem a ver com o quê? Com a administração do recurso hídrico. Né? Então, gestão de água tem a ver com o gerenciamento dos recursos. Então, como eles estão sendo administrados? Como eles estão sendo cuidados? Quais são as políticas públicas para os recursos hídricos? A gente acabou de ver que o conflito no campo aumentou 77%. Quer dizer o quê? Que a gestão é boa ou é ruim sobre recursos hídricos? Ruim, assim como a gestão para o meio ambiente, né? Assim como a gestão para tratar de assuntos ligados ao saneamento básico, água tratada, é ruim. Então, as políticas públicas atuais visando esses setores, elas são ruins.
Tá? Podem melhorar? Claro que podem. Tudo é uma variável, né? Dentro da nossa escala política aqui dentro do território. É variável, tudo depende. Né? Mas, até o momento, nada melhorou. Pelo contrário, piorou quando a gente analisa esses índices ali, aqueles gráficos. Né? Porque falar e contar ali muita história, né, na frente de câmeras, nas redes sociais é uma coisa. Trazer números que comprovem que entre um ano e o outro isso piorou, isso aumentou, o consumo aumentou, né, as lutas aumentaram, os conflitos aumentaram, tá? Isso aí é outra coisa totalmente diferente. Aí você comprova que existe muita conversa e muita inverdade, né, sendo propagada no contexto atual do nosso território. Né? A administração aqui dos recursos hídricos é a atividade de planejar, desenvolver, distribuir, administrar a utilização mais otimizada dos recursos hídricos. Ou seja, planejamento das cidades tem a ver com consumo? Claro que tem. Uso consciente, né? Desenvolver aqui políticas que conscientizem a população do uso exacerbado e a falta desse recurso para o futuro, como ele vai implicar ali, não só na camada da sociedade, mas também na parte econômica dessa sociedade. Né? A distribuição dele para que esse recurso chegue em todas as áreas do seu território, em todas as regiões, para que não falte água para uma demanda da população, uma área da população, o que seria muito ruim, essa falta de água. Né? Daria ali mais malefícios do que benefícios. A gente tem essa experiência com a região Nordeste, por exemplo, o solo que é riquíssimo em nutriente, mas pouco profundo, né? Sofre com a escassez de água, difícil acesso, né? Difícil a produtividade. Então, tudo isso também é bem discutido. Tá? Otimizada aqui, questão do uso, né? e preservação também. Tá? Subdivisão aqui da administração dos ciclos hídricos, também ela existe. Né? Então, nós temos gestão deles ali, ó. Leve em conta necessidades simultâneas de água, procura para distribuição, para visar ali, né, satisfazer toda a população daquela área, tá? Mas isso aqui raramente consegue ser feito, né, de maneira ideal para toda a área, para todo o país. Muito difícil, não só no Brasil, mas em todo o globo, essa gestão de recursos hídricos. Então, em todo o planeta é difícil. É difícil ter gestão de recurso hídrico na Europa, é difícil ter aqui no continente americano, é difícil ter na Ásia, não é fácil ter essa gestão, não. Oferta de água segura, né? Água tratada. Tá? Então, olha lá. Você tem que ter ali, né, saneamento básico, tá? Que aí é o aumento da coleta e tratamento do esgoto. Né? Mananciais, proteção deles. Esse aqui seria o esquema ideal, né? Então, proteção das nascentes, dos rios, poluição, recuperação da cobertura vegetal, mata ciliar, então aquilo que foi desmatado você recupera. Porque assim você recupera os rios, né? Então, limpeza deles e também a manutenção ali da vegetação, você consegue recuperar esse rio, né? Redução de vazamentos do sistema de distribuição de água, se você tem algum vazamento na cidade, algum canto furado, geralmente aparece isso, né, nas áreas aí urbanas, os asfaltos, né, tem um vazamento, então você vai lá e reduz essa quantidade de vazamentos. Reuso da água de condomínios e indústria, reuso da água das chuvas, então reutilizar essa água para outras atividades, como lavagem do quintal, do pátio, né, das indústrias, tá? Então a reutilização sem que você utilize a água ali que é disponibilizada pelo sistema de abastecimento. Educação ambiental, isso aqui começa nas escolas, falando sempre da questão da preservação do meio ambiente, para que recursos como a água não faltem para o futuro. Campanhas aqui de conscientização, principalmente nas grandes mídias, que é onde nós estamos inseridos, né, nesse mundo globalizado, de fluxos de redes de informações, então é necessário essas campanhas de conscientizações, né? Aeradores aqui, ou redutores de vazão, de quantidade de água sendo liberada para os domicílios, fiscalização do uso consciente. Então, o cara que pega lá para lavar o quintal, no final de semana deixa lá a mangueira jogada no chão e vai embora fazer outra coisa, aquela água gastando. Isso aqui tem que ter uma fiscalização mais adequada. Né? Captação da água da chuva. E aí aqui
para todos os usuários para reutilização. Isso aqui seria uma gestão hídrica sustentável. Tá? Isso é o melhor esquema para a gente discutir gestão hídrica sustentável. Então, mais para frente, pode ser que tenha uma questão lá numa hora da prova que eu pergunte para vocês quais seriam as práticas para manter ali ou para ter uma gestão hídrica sustentável em um país. Eu falo assim, não sei, está aqui, ó. Todos esses atos aqui que a gente acabou de citar têm a ver com uma gestão hídrica sustentável. Tem a ver com a sustentabilidade hídrica que é tão discutida pelas organizações internacionais. Tá? Demanda de água aqui, ó, eficiente e consciente também. Então, isso aqui é uma política pública que deveria ser instalada pelos estados, né, ou pelos governos, começando pelo governo federal e impondo isso aqui para os estados ou as unidades federativas, né, que compõem a nossa União. Tá? Então, isso aqui deveria ser pauta de discussões. Na maioria das vezes, não. Acaba passando, né, sem que seja discutido, tá, essa gestão hídrica sustentável. Tem como isso ficar por mais tempo sem ser discutido? Também acho que não. A tendência é que cada vez mais a sociedade passe a discutir aí gestão sustentável. É verdade? Porque nós estamos vendo um mundo onde a sustentabilidade ela tem sido abordada com uma frequência muito maior. As pessoas discutem já essa questão da sustentabilidade, né, do planeta para as futuras gerações. Então, cada vez mais esse assunto aí forte, né, discutido de maneira mais rígida. Tá? Manutenção aqui da qualidade da água, e aí tem a ver agora com o manejo, o tratamento. Então, designação genérica para um vasto número de técnicas, geralmente implementadas em estação de tratamento de águas residuais. Isso aqui tem Campo Grande? Tem. A gente tem lá o tratamento de águas residuais, né? Onde se combinam sistemas e tecnologias necessárias que permitem adequar as águas residuais à qualidade requerida e recarga, né, no menor receptor. Tá? Existem 4 graus de tratamento: pré-tratamento, tratamento primário, tratamento secundário e terciário. Tá? Então você pega lá, você retira os resíduos domésticos, podem ser referidos de forma resumida aos seguintes sistemas: biodiscos, filtros biológicos, reator, né, lagunagem, lamas ativadas, tá, e leitos percoladores. Depende do sistema de tratamento. Pode ter tudo isso aqui? Pode ter tudo isso aqui para tratar a água. Essa água, depois de tratada, essa água aqui é água do esgoto, né? Residual. Tá? Essa água, depois de tratada, ela serve para abastecer as casas? Não. Não serve. Ela tiraram os resíduos dela, trataram ela. Vai servir para quê, então? Para voltar para os rios. Então, essa água ela acaba voltando para os rios, para o manejo mais adequado. Tá? Então, ela acaba sendo tratada e ela tem um retorno para o ecossistema. Mas não serve para o ser humano, porque ela já vai estar ali, né, bem desgastada, bem degradada, né? Então tem que passar por um processo de filtragem e a própria corrida dela, né, com o rio ali vai limpando aquela água para depois, quem sabe, ela voltar a ser consumida. Coleta de lixo e varrição de rua também entra nesse processo de manutenção dos recursos hídricos na área urbana, porque se você tem essa coleta de lixo, logo você tem menos lixo nas áreas urbanas. Quando tem aquela queda da chuva, esses lixos não são carregados para os embrocadores ali, ou que nós chamamos boca de lobo, né? Que são aquelas áreas de escoamento que existem nas vias, para a água da chuva escoar ali para ser captada e tratada depois, né? Então, por isso que você tem que ter uma coleta muito boa de lixo, limpando as ruas, deixar a rua sempre limpinha, e também a parte ali da sociedade, né? Na manutenção dessa limpeza das ruas. Porque se essas ruas não são limpas, acontece, por exemplo, que ocorreu outro dia no Rio de Janeiro. Uma chuva rapidinha ocasionou um alagamento, Copacabana, em uma outra área lá mais nobre da cidade, né? As pessoas não conseguiam trafegar pelas ruas. Por quê? Porque ali teve uma queda, o escoamento estava cheio de lixo por onde a água deveria escoar, e aí não conseguiu, né, ter aquela recepção da água, e aí vai sobrepondo a camada de asfalto. Então, isso aconteceu em Belo Horizonte no começo do ano.
Belo Horizonte ficou alagado, agora está melhor lá. E isso é muito comum nos grandes centros urbanos, né? Essa coleta e o lixo que o ser humano vai soltando nas cidades acaba impedindo a infiltração das águas. Tá? Lixo urbano, transportados para bueiros e rios. Então ali eles acabam ocasionando, entupindo essas áreas. Né? E aí, com o entupimento dos bueiros, nós temos os alagamentos, né? As enxurradas nos centros urbanos. Né? Destino do lixo no Brasil. Outro ponto também interessante esse gráfico. Tratamento, compostagem aqui, reciclagem, 1%, incineração, 1% só. Aterros sanitários, 10%. Aterros controlados, 13%. E aqui é que está o grande problema do Brasil, os lixões. Lixão a céu aberto, com liberação de resíduos para o solo, infiltração desses resíduos do solo vão para a camada mais profunda, contamina os aquíferos, tá? Então esses são os lixões, né, mantidos ali a céu aberto. Aí os aterros em algumas regiões, mas o mais interessante seria esse aqui, o tratamento com incineração. Por exemplo, o Japão adota isso, esse processo. Então todo o lixo que é produzido no Japão vai para essas indústrias, são queimados, e dali gera energia que impulsiona as turbinas, que gera mais energia elétrica para o Japão. Então, através do lixo, o Japão faz energia. E no Brasil, a gente promove a contaminação de áreas, menos a energia. Tá? Bom, nós vamos parar por aí. Na sexta-feira, eu continuo com vocês, que a gente ainda tem